Olá, eu sou a professora Sueli do canal Professora Sueli Matemática e hoje nós vamos aprender sobre transferidor. Então não saia daí e vem comigo. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe dois tipos de transferidores. Esse transferidor aqui que vai até 180 graus e esse outro redondinho aqui que mede 360 graus. Repare que existe dois tipos de medida, a externa e a interna. Isso daqui é só para facilitar a vida de vocês. A gente vai ver isso lá na frente, então não precisa se preocupar muito com isso, tá? Só uma observação que esse daqui, ó, o interno, ele começa do 0 até o 360, ele anda sentido anti-horário. E o externo, ele anda sentido horário. Mesma coisa acontece com esse outro aqui, ó. Sentido anti-horário, sentido horário. Uma observação também antes da gente começar, essa marquinha aqui, ó. Repare que essa marquinha, ela tem nos dois. Então, repare que essa marquinha aqui, ela é o nosso vértice do ângulo, tá bom? Então, tem nas duas e vocês vão entender melhor lá no exercício. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é sobre o nosso conceito do ângulo. Então, chama-se ângulo a união de duas semirretas. O que é isso? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma semirreta aqui e outra aqui. E aqui eu tenho um ângulo, tá? Então, isso quer dizer que aqui, ele é o vértice do ângulo, o ponto O. Essas duas semirretas, então, elas nasceram do ponto O e elas foram em direções diferentes, tá vendo? E aí, formou esse ângulo aqui, ok? Então, isso daqui é duas semirretas que formam um ângulo. Outra coisa importante, as semirretas, normalmente, elas são classificadas por uma letra e ela tem um nome. Então, a semirreta que vai daqui até aqui, ela chama-se OA. E eu coloco uma flechinha em cima. Então, essa semirreta, ela vai do O até o B. Então, por isso, ela tem essa classificação aqui, que é dado o nome dos lados, tá? Então, esse lado chama de OA e esse daqui, OAB, é a nossa semirreta. Outra coisa importante também, que quando eu vou classificar o ângulo, por exemplo, o nome desse ângulo. Então, o nome desse ângulo é eu pegar esse A, vou dizer que aqui é um ângulo, então, o ponto do meu vértice aqui é o ângulo do lado B. Então, o ângulo, ele vai se chamar AOB, tá? Então, eu sempre vou pôr o ângulo, o vértice no meio aqui, vou colocar um chapéuzinho aqui para representar o ângulo. Ah, vai ser sempre assim, professora? Pode ser B, ângulo A? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Então, outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um outro ângulo da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui uma reta. E aí, aqui eu tenho um ângulo. Desse lado aqui eu tenho outro ângulo. Essa é a semirreta A, semirreta B e semirreta C. Aqui é o vértice do ângulo. Então, como é que eu classificaria? Então, eu diria aqui que os lados são aqui, OA, então, OA. O outro vai até o B, ângulo B aqui. E aqui do O até o C. Então, essa seria a classificação dos lados. E a classificação dos ângulos? Então, eu teria um ângulo aqui chamado A, ângulo B. E teria outra classificação aqui que seria B, ângulo C. Então, esse lado aqui chama A, ângulo B, e esse lado aqui, B, ângulo C. E o vértice desses ângulos seria o O. Então, o vértice aqui seria o O, ok? Vamos dizer que um exercício pedisse para você desenhar uma figura fechada, com 5 vértices. Então, eu conseguiria pensar num pentágono, né? Então, eu desenharia uma reta aqui, outra aqui. Tem que ter 5 lados, né? Então, vou puxar aqui, ó.
e faço aqui, ó. Então, eu tenho um pentágono com 5 ângulos aqui. Já se fosse uma figura aberta, né, com 2 ângulos, por exemplo, eu colocaria 2 vértices. Então, eu posso pensar num vértice aqui e forma um ângulo. Eu preciso de outro ângulo, vou puxar pra cá, ó. E aí, eu consigo desenhar 2 ângulos. Como é que eu vou medir o ângulo? E aí, com o auxílio dos meus transferidores, eu vou usar esse daqui, eu consigo medir, então, o grau do meu ângulo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, eu tenho uma semi-reta aqui e outra aqui. E eu tenho um ângulo aqui. Então, vamos dizer que essa semi-reta é A, essa daqui é B, e aqui está o vértice do meu ângulo. Então, qual é o tamanho desse ângulo, né? Qual é a sua medida? Então, o que que eu vou fazer? Agora que eu vou usar aquele pontinho aqui, ó. Essa marcação aqui que é o vértice do meu ângulo. Então, se ele é o vértice do meu ângulo, eu vou encostar ele no vértice. Vou encostar ele assim? Não. Porque eu tenho essa reta aqui, ó. Que ela vai me ajudar a tirar a medida. Então, essas retas aqui, né? Então, aqui tá o vértice, e essa reta aqui eu tenho que encostar em alguma semi-reta. Então, tanto faz eu encostar na semi-reta dessa forma, como eu posso encostar dessa forma. Lembrando que aqui é o vértice. Então, se ele é o vértice, tem que estar encostado nesse vértice aqui, ó. Então, eu venho e encosto aqui, ó. Se eu encostar, e outro ponto importante, então, se eu posicionar o transferidor dessa forma aqui, ó, eu vou começar a medir do 0, né? Então, ele vai do 0 até essa reta aqui. Então, vai do 0 até essa reta aqui, ó. E aí, eu consigo chegar aqui a uns 85. Agora, vamos ver do outro lado? Para tirar a prova real. Então, eu encosto aqui no vértice, na minha reta. E aí, eu começo do 0 até lá, ó. Certo? Então, mais ou menos 85 ali, ó. 84. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui mede 84 graus. Vamos fazer outro exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma figura aqui. Tenho aqui um triângulo. E dentro desse triângulo aqui, então, esse triângulo, eu posso classificar ele com um nome. Então, esse meu triângulo aqui, ele vai se chamar PNM. E aí, eu quero saber qual é a medida aqui dos ângulos do meu triângulo. Então, vou posicionar. Então, eu vou dizer assim, olha, o ângulo aqui, ó, se esse é o vértice P, né? Então, esse é o vértice P. Então, esse ângulo que vai daqui do M até o N, esse ângulo aqui, ó, ele pega 2 semi-retas, não esquece, tá? Então, uma semi-reta M e uma semi-reta N. Então, do M, ângulo no P até o N, vamos medir aqui, ó. Então, lembra? Aqui é o vértice, encosta aqui no vértice e encaixo na reta aqui, ó. Então, vou encaixar desse lado aqui e vou ver qual é a medida. Então, esse ângulo começa do 0 até a outra reta. Então, dá aqui, ó, 45 graus. Então, esse daqui é igual a 45 graus. Agora, eu vou medir esse outro ângulo aqui, ó. E esse ângulo com vértice M. Então, o ângulo é o M, que pega a semi-reta P e N. Então, vai do P ao N. Vamos medir aqui, ó. Então, encosto aqui, ó. Vou encostar aqui. E aí, vou começar do 0, porque é essa medida aqui, ó, tá? Essa daqui, esquece essa daqui, ó. Essa daqui eu não olho. Eu vou olhar essas duas aqui, ó, que vai daqui até aqui. É esse ângulo aqui, ó. Então, ele vai do 0 até 74, né? Que vai do 0 até mais ou menos aqui, ó, 74. Então, esse ângulo mede 74 graus. Agora, tem esse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo N. Então, o ângulo N, que se eu esquecer essa reta aqui, vou colocar um outro papel aqui para esconder essa reta aqui, ó, pra vocês não se confundirem.
Tá vendo, ó? Se eu esconder, já observa, ó. Então, vai do meu P até o M. Então, eu vou colocar aqui, ângulo P, ângulo M. Que vai essa reta aqui, ó. Essas duas semirretas, tá? Então, essas duas semirretas aqui, se eu for pegar e medir com o meu transferidor, vou encostar aqui o vértice e vou calcular aqui, ó, do 0. Se tiver difícil, você pode aumentar a sua semirreta, tá? Então, quer ver um exemplo? Vou aumentar aqui o tamanho, ó, para chegar na linha correta. Então, vai do 0 até 60, mais ou menos 63. Então, igual 63 graus. Então, vamos supor que o exercício peça para você construir um ângulo de 74 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma reta qualquer. Tanto faz eu fazer ela assim ou assim, tá? Porque, de qualquer forma, vão ser duas semirretas, né? Então, eu vou construir uma semirreta aqui, ó. Certo? E aí, eu vou dizer aqui, ó, que esse daqui é meu vértice. Agora, eu preciso de outra semirreta para formar esse ângulo. Então, eu venho aqui, coloco o transferidor aqui no vértice que eu fiz. E eu vou agora do 0 a 74 graus. Então, 74 tá aqui, ó. Um pouquinho antes do 75, tá vendo? Então, vou colocar um pontinho aqui. Fiz um pontinho aqui, vou puxar uma reta. Então, vou puxar, passou um pouquinho ali, mas não tem problema. Vai até lá, ó. Então, é só eu fazer aqui, ó. Então, esse ângulo aqui mede 74 graus. Então, não importa se você tá fazendo aqui pra cima, eu poderia fazer pra baixo, tá? Eu poderia colocar aqui, ó. Colocar ao contrário, se eu quiser também, não teria problema. Colocaria aqui no vértice, e aí eu vinha pra esse lado aqui, ó, 74, tá? Então, eu colocaria 74, tá aqui, ó. E aí, eu puxaria uma reta aqui também. Aqui mede 74. 74, tá? Então, não faz muita diferença. Então, uma coisa importante que a gente precisa aprender é a classificação dos ângulos. Se a gente for olhar no transferidor aqui, ó, então, se começa 0 aqui, aqui metade de 180 é 90. Então, tá vendo? 90 é isso daqui, ó. Vai daqui até aqui, até aqui, ó. Então, dividindo 180, dá 90 desse lado, 90 desse. Então, uma coisa importante no ângulo de 90, que ele é marcado com quadradinho. Eu consigo fazer um quadradinho nele aqui. E isso é a classificação do ângulo de 90 graus. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, fazer um quadrado aqui, ó. Vai ficar retinho não, mas vai dar para entender. E aí, eu quero saber quanto mede o ângulo de um quadrado. Eu venho aqui e tento fazer um quadradinho. Se eu conseguir fazer um quadrado, ó, e tá vendo que eu consigo fazer um quadrado? Significa que esses lados de um quadrado valem 90 graus, tá? Então, 90 graus aqui, 90, 90. Mesma coisa com retângulo e assim por diante. Então, eu já sei que um ângulo interno, a soma dos ângulos internos de um quadrado, é só eu somar 90 mais 90, 180. 180 mais 180, então 360 graus, tá? Então, o ângulo interno de qualquer medida quadrada, retângulo, de um quadrilátero, mede 360 graus. Outro exemplo aqui, ó. Repare que se eu pegar aqui, ó, fizer isso daqui, vamos ver se eu consigo fazer um quadrado. Se eu conseguir fazer um quadrado, é porque isso daqui mede 90 graus. Se eu cortar no meio, quanto vai medir? 45 de um lado, 45 do outro. Por isso que é importante a classificação dos ângulos, tá? Então, metade de um quadradinho, de um ângulo reto, vale 45 graus. E aí, um ângulo agudo, ele é menor, sempre menor que 90 graus. Então, ele é maior que 0 e ele é menor que 90 graus. Então, 80 graus, ângulo agudo. 70, ângulo agudo. Já o ângulo reto, ele é formado por um quadradinho, que é igual a 90 graus. E nós temos também um ângulo obtuso, quando esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus, tá? Então, olha só,
uma coisa interessante aqui, ó, só para conceito, tá? Então, se eu puxar aqui, ó, e fazer um quadradinho aqui, ó, eu sei que esse é 90 graus. Então, isso daqui é um pouco mais que 90 graus, tá vendo? Que legal? Então, é importante saber a classificação de todos os ângulos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando aí sobre como a gente constrói o ângulo e também sobre bissetriz, ok? Assista o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like aí. Um abraço.